Vamos lá, crianças. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre a multiplicação, certo? Em cada fator, formado por pelo menos 2 algarismos. Nós vamos dar continuidade neste tópico, ok? Nós paramos ontem na página 109. Hoje nós vamos fazer a página 110 até a 116, tá? Primeiro nós vamos fazer a leitura para entender um pouco dessas propriedades da multiplicação. Vamos resolver algumas questões. Vamos fazer a página 11 também, lendo e respondendo as situações. A página 112 nós vamos fazer uma leitura mais aprofundada, certo? E temos algumas operações para responder na página 113. 114, outra orientação. E na página 115 e 116, nós vamos fazer a orientação e as atividades, ok? Então, vamos iniciar? Vamos lá. Propriedades da multiplicação. Crianças, é importante que eu faça a leitura de cada situação para mim conseguir entender, tá bom? Vamos lá? Vamos, ó. Acompanhe as situações a seguir para conhecer um pouco mais sobre a multiplicação. Primeira situação. Pedro está fazendo sua lição de casa e precisa efetuar as multiplicações e pintar as fichas a seguir. Ajude Pedro e escreva os resultados das multiplicações. Depois, pinte da mesma cor as fichas que apresentam multiplicações com o mesmo resultado. Por quê, criança? Nós percebemos e nós sabemos que às vezes uma multiplicação dá o mesmo resultado. Por exemplo, se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou obter o resultado 6. E se eu fizer 3 vezes 2, eu vou obter o mesmo resultado? Sim, eu vou obter o mesmo resultado. Então, essa situação nós já conhecemos. Então, aqui basicamente você vai fazer isso. Você vai efetuar as multiplicações e você percebe que eu tenho com um algarismo, né, um fator só, e eu tenho com 2 algarismos. E você já sabe multiplicar desta forma, ok? Então, você vai fazer 2 vezes 3, depois você vai achar o resultado de 124 vezes 2, 8 vezes 10, 25 vezes 3, 10 vezes 8, 3 vezes 2, 3 vezes 25, 2 vezes 124, ok? E aí você vai achar esses resultados. Depois você vai pintar da mesma cor os resultados iguais, ok? O que é possível perceber comparando as multiplicações que você pintou da mesma cor? Converse com os colegas e com o professor. Bom, crianças, vocês perceberam que as multiplicações que têm resultados iguais apresentam os mesmos fatores, certo? Por exemplo, 124 vezes 2 vai dar quanto? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Vai dar 248. E 2 vezes 124? É a mesma coisa. Só houve uma inversão, mas os fatores são os mesmos, ok? Então, olha aqui, ó. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso, na multiplicação, eu posso colocar 2 vezes 124, que vai dar 248. Também posso colocar 124 vezes 2, que não vai mudar o produto, o resultado final. Vamos dar uma aprofundada mais. Ó. Por exemplo, observe como as figuras foram distribuídas a seguir. Vamos observar. Você percebe aqui que elas foram distribuídas várias figuras, mas elas foram colocadas em 5 linhas e 12 colunas, certo? Se você contar, passar até uma régua e um traço para fazer tipo uma coluna, você vai perceber que eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas e tenho 12 colunas, certo? Aí ele pergunta, olha, para saber o total de figuras, podemos
multiplicar o número de figuras em cada linha pelo número de figuras em cada coluna, certo? Com certeza, ó. Eu tenho 12 figuras em cada linha e eu tenho 5 figuras em cada coluna. Fazendo essa multiplicação, eu obtenho o resultado 60. E agora, eu mudei a posição dos fatores. Será que eu vou mudar também o produto final? Não, não vou. Ó. Eu comecei fazendo 5 figuras em cada linha e 12 figuras na coluna. Eu obtive o mesmo resultado. O resultado final foi o mesmo. 12 vezes 5, 60. Então, multiplicar o número de figuras em cada coluna pelo número de figuras em cada linha, eu vou obter o mesmo produto. Eu mudo os fatores, mas eu continuo tendo o resultado do produto, certo? Então, assim, independente da ordem dos fatores, o produto sempre será o mesmo, ok? Vamos caminhar para a segunda situação agora. Segunda situação. Observe como a Helena e a Bia pensaram para resolver a multiplicação 4 vezes 2 vezes 10. Se você perceber aqui, criança, nós temos aqui uma forma de pensar da Helena e uma forma de pensar da Bia. Vamos ver como que a Helena pensou. 4 vezes 2 vezes 10. 4 vezes 2, ela pensou, dá 8. Então, ela já obteve um resultado. Vezes 10, 80. A Bia já fez diferente, 4 vezes 2 vezes 10. O que ela pensou? 2 vezes 10, 20. 4 vezes 20, 80. Mudou os fatores, mas não mudou a ordem do produto. E se você recordar um pouquinho das aulas que nós tivemos anteriores, você percebe que aqui aconteceu o quê? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Vamos lá. Qual foi o resultado obtido por Helena? Qual foi o resultado obtido por Bia? Compare os resultados obtidos por Bia e Helena. Eles são iguais ou diferentes? Essa tá fácil, porque aí você já entendeu que na multiplicação eu posso mudar a ordem dos fatores, que eu não mudo o resultado do produto, né? E aqui, tá aqui, uma dica pra gente, Numa multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o produto não se altera. Então, o que fica bem claro para a gente é que na multiplicação eu posso mudar a ordem dos fatores que eu não mudo o resultado do meu produto, ok? Vamos ver a terceira situação. Carlos precisa resolver algumas multiplicações. Ajude Carlos e calcule o resultado das multiplicações a seguir. Bom, essa tá bem fácil, é só você multiplicar 1 vezes 4, que você vai obter depois 23 vezes 1, 167 vezes 1 e 1 vezes 49. Será que vai mudar alguma coisa? Será que vai repetir algum fator? Pensa um pouquinho sobre isso para a gente chegar num consenso sobre isso. Você acha que vai mudar? Pensando, 1 vezes 4, 23 vezes 1, 167 vezes 1 e 1 vezes 49. Será que vai ter repetição de um dos fatores no final do produto? Observe os resultados obtidos na multiplicação e seus fatores. Há alguma regularidade? Converse com os colegas e os professores. Sim, crianças, está tendo uma regularidade aí. Porque, olha, 1 vezes 4, qual é o resultado final? 4. Então, eu repeti um dos fatores.
E olha aqui, ó, como ele já me fala, ó, na multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator. Então, nessa atividade aqui anterior, 23 vezes 1, 23. Então, eu repeti um fator. Por quê? Porque 23 vezes 1 dá 23. Não tem acréscimo. Eu repito ele mesmo. Então, você percebe nessa regularidade que tanto A, quanto B, quanto C, quanto D, vai ter a repetição do fator. E olha que engraçado aqui, ó. 1 vezes 49. No primeiro, eu repeti o segundo fator. Na A. Na B, eu repeti o primeiro fator. Na C, eu repeti o primeiro fator. E na D, eu repeti o segundo fator. E mesmo se tivesse ao contrário elas, eu não ia ter alteração do produto, porque ele não se altera. Ok? Vamos, então, pensar agora na próxima atividade. Quarta situação. Mariana comprou 13 pacotinhos de figurinhas. Cada pacotinho tem 5 figurinhas. Veja como ela calculou o total de figurinhas. Vamos ler aqui ela falando, a fala dela. Como 13 é igual a 10 mais 3, que é uma dezena mais 3 unidades, então preferi começar calculando 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá 50. Como faltou multiplicar a outra parcela por 5, calculei 5 vezes 3, 15. Depois, adicionei os resultados obtidos. 50 mais 15, 65. Assim, 5 vezes 13 igual a 65. Bom, vamos pensar o que ela fez aqui, ó. 13 é igual, 10 mais 3. Ok, 13 pacotinhos. 5 vezes 10, primeiro ela multiplicou pela dezena exata. 5 vezes 10, ela chegou em 50. Só que desses 50, a gente não pode esquecer que desses 10, ela tem que multiplicar os 5 também por 3. Por quê? Porque ela só multiplicou pela dezena exata. Então, ela vai ter que voltar e multiplicar 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Aí, ela chegou o resultado de 5 vezes 10, 50, mais 15, que é o resultado de 5 vezes 3, e ela chegou a resultado final, ao produto final, que é 65. Outra aqui, ó, dica legal, outra coisa que é bom a gente sempre guardar, tá? Essas dicas que eles dão, essas informações são bastante importantes pra gente, ó. Na multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar separadamente cada parcela por esse número e em seguida adicionar os resultados obtidos. Foi o que a Bia fez. Ela multiplicou separadamente. Primeiro ela multiplicou 5 por 10 e depois ela multiplicou 5 por 3, que 10 mais 3 dá 13, que era o que pedia o problema. Ok? Vamos aqui pensar. Ó. Podemos fazer o mesmo no caso da subtração. Olha que legal, ó. Veja. Quinta situação. Léo, o irmão de Mariana, também quis comprar figurinhas. Ele comprou 18 pacotinhos com 5 figurinhas em cada um. Veja como Léo calculou o total de figurinhas. 18 é igual a 20 menos 2, certo? Aí, o que ele fez? Ó? Como 18 é igual a 20 menos 2, então comecei calculando 5 vezes 20. Ficou mais fácil. 5 vezes 20, eu arredondei, certo? Para 20. E aí eu obtive o total de 100. Porque 5 vezes 2 é 10, mais um zero, 100. Depois, calculei 5 vezes 2, que é igual a 10. E subtrair esse resultado de 100, ó. 100 menos 10 igual a 90.
Portanto, 5 vezes 18 igual a 90. Ele usou o arredondamento, que é o que nós já trabalhamos, para ele chegar no resultado. O que ele fez? Pegou. Se tinha 18, ele arredondou para o mais próximo. Lembra que a Pro já explicou para vocês isso? 18 igual a 20 menos 2. Por que ele colocou 20 menos 2? Porque ele sabe que ele tem que tirar depois. Aí, o que ele fez? 5 vezes 20 igual a 100. 5 vezes 2 igual a 10. Por que ele multiplicou? Porque do resultado que ele fez, ele tem que tirar esses 10. Porque ele adicionou, lembra? Era só 18. Ele arredondou, mas no final ele tem que tirar. Então, quando ele chegou no resultado 5 vezes 2, das 5 vezes 20, no caso, né, das 100, ele tinha que tirar a multiplicação que ele fez de 5 vezes 2, que deu 10. Então, o total de figurinhas, 90 figurinhas. Mas aí, com a prática, fazendo os exercícios, você vai conseguir chegar e entender. E é importante que você exercite essas formas de fazer, tanto da forma que a Bia fez adicionando, como da forma que o Léo, a Bia não, desculpa, a Mariana, a forma que o Léo fez também. Por quê? Porque logo em seguida nós vamos voltar àquela historinha que a gente já conversou um pouquinho de expressão numérica, lembra? Vamos fazer isso também, ok? Agora, você vai fazer essas operações indicadas aqui para mim, tá? Você pode mudar a ordem dos fatores? Pode, o resultado não vai mudar, tá bom? Então, você faça do jeito que você conseguir fazer, que você achar que é mais fácil para você fazer, desde que você obtenha o resultado, ok? Não esquece de registrar e mandar para mim, tá bom? Agora que nós fizemos esse, terminou tudo, nós vamos colocar aqui, ó. Agora responda, em qual dos itens da atividade anterior você usou a propriedade comutativa? Pronto, mas o que é propriedade comutativa? Lembra que eu falei que é sempre importante nós lermos as explicações antes? Então, a propriedade comutativa é uma regra matemática. Ela determina que a ordem em que nós multiplicamos os números não altera o produto final. Então, eu posso fazer a inversão, como eu falei que você poderia fazer agora na atividade anterior, que independente da mudança da ordem dos fatores, a posição que tiver, você não vai alterar o produto final, o resultado da conta. Isso é que é uma propriedade comutativa. Independente da ordem do fator, você não altera o produto final, tá bom? Em qual dos itens da atividade anterior você usou a propriedade do elemento neutro? Crianças, nessa situação aqui, você percebe que na sua atividade D, você fez 854 vezes 1. E aí, o que aconteceu? Você permaneceu com o resultado de um dos fatores, que foi 854. Porque nessa multiplicação, o 1 é o elemento neutro. Ele não altera, ele não muda e eu repito um dos fatores. Tá bom? Vamos tentar agora fazer essas atividades aqui a 3. Complete os itens abaixo com o número correto para que a igualdade seja verdadeira. Então, eu tenho aqui, ó, 35 e eu tenho o resultado. Observe que aqui você tem um fator e você tem o produto final. Eu preciso saber qual é o outro fator que eu tenho que colocar aqui. 35 vezes quanto que dá 70? 17 vezes quanto dá 68? 54 vezes quanto dá 1080? 16 vezes quanto dá 128? 20 vezes quanto dá 1080?
8 vezes quanto dá 128? Se você prestar um pouquinho de atenção, eu vou te dar uma dica. Na própria continha, você vai achar o fator que está escondido. Em algumas continhas ela está aparecendo, em outras ela não está. Presta atenção, vou te dar uma dica, ok? Vou usar aqui, ó. 8 vezes 128. 16 vezes resultado 128. Percebeu? 8 vezes não sei o que, 128. 16 vezes não sei o que, 128. Então, se você observar, você já tem a resposta nas próprias questões, tá bom? Espero que você pegue a dica, tá bom? Então, vamos lá. Expressões numéricas. Lembra que a Pro falou que nós íamos ter que falar um pouquinho sobre a expressão numérica? Chegou o momento. Na multiplicação também nós usamos. Olha aqui, ó. Observe as expressões numéricas a seguir. 100 mais 6 vezes 5. 80 menos 8 vezes 7. Na primeira expressão, há uma multiplicação e uma adição. Enquanto na segunda, há uma multiplicação e uma subtração. Em expressões numéricas, como as dos exemplos que apresentam multiplicação, adição e subtração, as operações devem ser efetuadas na seguinte ordem. Primeira ordem, é importantíssimo. Você tem que efetuar primeiro as multiplicações, certo? Na expressão numérica que a gente aprendeu de um algarismo só, com o termo aditivo e subtrativo, nós tínhamos uma forma. Aqui não, aqui nós temos que seguir essa regra. Primeiro, nós temos que efetuar as multiplicações primeiro, certo? Segunda, efetuamos as adições e subtrações na ordem que aparece da esquerda para a direita. Vamos observar isso na prática. Olha aqui, ó, na primeira. 100 mais 6 vezes 5. Então, primeiro eu tenho que multiplicar. Bom, 100 mais 6 vezes 5 é igual. Eu repito 100 mais o resultado de 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5, 30. 100 mais 30 igual a 130. Na subtração, da mesma forma, 80 menos 8 vezes 7 é igual a 80 menos o resultado que eu obtive de 8 vezes 7. 80 menos 56. E aí eu chego no resultado de 24. Certo? Agora veja outros exemplos de expressões numéricas com parênteses. É importante você observar essa leitura, criança, que às vezes muda algumas coisas, ok? Vamos prestar atenção. 10 vezes, entre parênteses, 4 mais 2. 3 vezes, entre parênteses, 7 menos 2. Expressões numéricas nas quais há parênteses, ó, presta bem atenção nessa explicação aqui, ó. Expressões numéricas nas quais há parênteses, resolvemos primeiro as operações que estão dentro do parênteses, certo? Você tem que, no caso como esse, você não pode primeiro resolver o que está fora do parênteses, você tem que resolver todos que estão no parênteses. Portanto, crianças, é regra, certo? Eu tenho que resolver tudo que está entre o parênteses e depois eu resolvo os que estão fora, tá bom? Vamos observar. 100. Deixa eu olhar aqui que a Pro se perdeu, desculpa. Ó, vamos lá. 10 vezes 4 mais 2 é igual. Então, eu repito 10 vezes o que eu obtive entre os parênteses, ó. Observa. 4 mais 2, 6. Então, 10 vezes 6, 60. Se eu não resolvo o que está entre parênteses primeiro,
a minha conta não dá certo. 3 vezes 7 menos 2. Eu repito 3, ó, é igual a 3. 7, tiro 2, 5. Então, 3 vezes 5, 15. E aí você vai treinar isso, tá? E não esquece de ler essas regrinhas, que ela é extremamente importante. Aqui, ó. Como você viu aqui, ó, calcule o valor de cada uma das expressões numéricas a seguir. 9 vezes 8 mais 11. 8 vezes 8 menos 7 vezes 7. 61 menos 6 vezes 9. E aí você vai vendo o que você vai fazer primeiro. Lembrando o que a Pro acabou de te explicar. Por exemplo, vamos pegar aqui essa aqui, ó, 61 vezes menos 6 vezes 9. Como que eu vou descobrir? Eu não posso simplesmente fazer 61 menos 6 vezes 9. Posso ou não posso? Então, aí você vai analisar, certo? Vai analisar e vai voltar no que nós falamos antes, ó. Vamos voltar na leitura lá. Está entre parênteses? Não está. Então, você vai resolver de acordo com a regrinha que nós falamos anteriormente. Efetuamos primeiro as multiplicações, certo? Depois que a gente efetua as multiplicações, aí a gente vai trabalhar com a adição ou a subtração da expressão, certo? Essa é uma regra que você não pode esquecer, tá? Porque se você colocar 9 vezes 8 mais 11, você pode acabar se perdendo. Então, você tem que primeiro achar o resultado de 9 vezes 8 e depois adicionar o 11, certo? E assim sucessivamente para as outras situações. Se você prestar atenção aqui, ó, você vai perceber que eu tenho na F, eu tenho 91 menos 4 vezes 10 mais 7 vezes 6. Bom, para você resolver essa expressão numérica, você vai ter que primeiro resolver o quê? As multiplicações, certo? Para você obter os resultados. Aí depois você vai adicionar os resultados e depois subtrair o 91, ok? Qualquer dúvida já sabe. Dá um help aí, liga para a Pro, faz uma videochamada para a gente tentar fazer junto, ok? E aqui, ó. 2. Nas provas de corrida da gincana do bairro, a quantidade de pontos conquistados pelos atletas foi dada de acordo com a ordem de chegada dos competidores. Observe no quadro abaixo como foram distribuídos os pontos. Bom, aqui na primeira coluna, na primeira linha, eu tenho posição. Na segunda linha, eu tenho quantidade de pontos. Bom, quem chegou em primeiro lugar obteve 10 pontos. Quem chegou em segundo, 8. Quem chegou em terceiro, 6. E foi assim sucessivamente até o 8º lugar que chegaram, a posição. Considerando que determinado atleta obteve 9 vezes o primeiro lugar, 5 vezes o segundo lugar e 2 vezes o quarto lugar nas corridas dessa gincana, responda: qual é a expressão numérica que representa a quantidade de pontos marcados? Vamos pensar junto, então, aqui essa questão, tá? A Pro vai pensar com vocês. Considerando, então, que ele chegou 9 vezes no primeiro lugar. Então, 9 vezes 10, certo? 9 vezes 10 mais 5 vezes 8 mais 2 vezes 5. Viu a expressão? 9 vezes 10 mais 5 vezes 8 mais 2 vezes 5. Vou resolver todas essas multiplicações e eu obtenho a quantidade de pontos que ele marcou nessa competição. Que seria quais? Na primeira, 9 vezes 10, 90. 90 mais
5 vezes 8, 5 vezes 8, 40. 90 mais 40. Mais 2 vezes 5. Não é isso que ele chegou 2 vezes no quarto lugar? 2 vezes 5, 10. Então, 90 mais 40 mais 10. O total de pontos desse atleta foi 140 pontos. Você viu que não é tão difícil, né? Fazer. É só prestar bastante atenção nas informações que a leitura me dá e ir tentando fazer passo a passo, ok? Vamos lá. Terceiro, Leonardo foi à feira e comprou 2 pastéis de carne, 1 de queijo e 1 garrafa de caldo de cana. Cada garrafa de caldo de cana custa R$ 4. Observe ao lado o quadro de preço dos pastéis. Bom, pastel, carne R$ 6, queijo R$ 5, pizza R$ 6, palmito R$ 7. Então vamos lá. Quanto Leonardo gastou ao todo? Represente a situação por meio de uma expressão numérica. Então vamos lá. Ele foi e comprou 2 pastéis de carne, 1 de queijo e 1 garrafa de caldo de cana. Cada garrafa de caldo de cana custa R$ 4. Observe ao lado o quadro do preço dos pastéis. Tá, então eu sei que ele comprou 2 pastéis. 2 vezes 6 mais... Quanto que tá o pastel de pizza que ele pegou? De queijo. Vamos lá. Mais R$ 5 mais R$ 4. Aqui eu já fiz uma expressão numérica, ó. 2 vezes 6 mais 5 mais 4, certo? E aí, como que eu faço para resolver? Primeiro eu resolvo as multiplicações. Depois que eu resolvi as multiplicações, aí sim eu vou adicionar o resultado da minha multiplicação mais R$ 5 mais R$ 4. E aí eu formo uma expressão numérica. E se você fosse a essa barraca de pastéis, o que pediria? Escreva o seu pedido abaixo e calcule o gasto total. Não se esqueça de representar a situação por meio de uma expressão numérica. Agora que você já sabe o que é a expressão numérica, é uma resposta pessoal, você vai fazer, por exemplo, pegaria 2 de palmito, 1 de carne e 1 caldo de cana. Então, eu faria quanto? 2 de palmito. Eu montaria a minha expressão numérica. 2 vezes 7, mais 5, mais 6, né? Que o de carne é 6, mais 6, mais 4. Prontinha a expressão numérica minha, certo? E aí você faz a sua, que a Pro fica no aguardo para ver se você conseguiu fazer, tá bom? 4. Observe o tempo que durou o banho de Fátima em cada dia da semana. Na primeira coluna, eu tenho na primeira linha da primeira coluna o dia da semana. E na segunda coluna, na linha de baixo, eu tenho minutos gastos no banho. Bom, o dia da semana, segunda até sábado, e os minutos que ela gastou. No domingo, 10, segunda-feira, 15, terça, e assim sucessivamente você vai olhando. A questão é, se em cada minuto de banho no chuveiro de Fátima são gastos 9 litros de água, quantos litros de água ela gastou no banho durante essa semana? Represente essa situação por meio de uma expressão numérica. Bom, ela gastou 10 minutos no domingo, certo? E você tem que prestar atenção, ó, que aqui, ó, cada minuto ela gastou 9 litros. Você vai representar isso numa expressão numérica,
certo? Sabendo-se que 9 litros. Professora, que jeito que eu poderia fazer isso? Eu posso iniciar para você. 9 vezes 10, mais 15 vezes 9, ou 9 vezes 15. Lembra que a mudança não altera, né? O produto final. Mais, e assim eu vou. É assim que eu vou pôr a expressão numérica, ó. 9 vezes 10 mais 9 vezes 15 mais 9 vezes 5 mais. Então, eu vou repetir o 9 e adicionando depois, ó. 9 vezes 10 mais 9 vezes 15 mais 9 vezes 5 mais 9 vezes 15 e assim sucessivamente, ok? Que aí eu vou obter o total de litros de água que ela gastou nesta semana, ok? E as 5 crianças, calcule mentalmente o valor das seguintes expressões numéricas. Essa é a última atividade de hoje. 5 vezes parênteses, ó, não esquece do parênteses, 5 mais 5. Então, quando eu tenho parênteses, eu tenho que primeiro fazer o quê? Resolver o parênteses primeiro, para depois resolver a multiplicação, bom? Não vamos esquecer, qualquer dúvida que você tiver, você liga para a Pro, você mande uma videochamada, certo? Não esqueçam de me mandar os registros dessas atividades, tá? Logo, logo nós teremos novidade quanto às aulas, né? Já estamos aí tendo que tá tendo algumas mudanças aí. E logo, logo, se Deus quiser, tudo isso passa, tá bom? Beijos, amores, e até amanhã.